Dando continuidade ao podcast CRM Paraíba, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre a humanização do parto. André, nesse caso a gente estava falando sobre a participação da família, mas tem um aspecto peculiar que é a questão do plano de parto, que é elaborado pela gestante, né? E aí, o que é que a gente pode identificar nesse plano de parto? O que é um plano de parto, na verdade? Então, o plano de parto, ele é uma espécie de carta de intenções daquilo que a gestante gostaria de vivenciar num momento que é tão único na vida dela e tão pertencente a ela. E ela, como protagonista, né, que é uma das características desse tripé do parto humanizado, ela tem que ter a sua autonomia respeitada. Eu sempre costumo dizer que, enquanto não houver a infração do princípio magno da medicina, que a vida é um bem maior, eu, enquanto profissional, eu estarei ali para acolher o desejo daquela mulher dentro de uma perspectiva da medicina baseada em evidências, e ela ter o plano de parto em mãos até me ajuda a direcionar e pontuar item por item dentro do que ela pode considerar como intervenção desnecessária, e eu posso trabalhar com ela e mostrar que existem essas situações de exceção, que aquela intervenção pode ser bem-vinda e evitar a maior das intervenções, que é a cesariana, que a gente diz que é o pacote completo, né, da raquianestesia junto com a cirurgia de médio porte. E aí, a partir dali, a gente consegue trazer informação, esclarecimento, desmistificar muita coisa, e ela se sente que aquilo que ela deseja vivenciar está sendo acolhido e respeitado. Então, o plano de parto hoje ele tem que ser um instrumento de via de mão dupla, onde o profissional precisa reconhecer, inclusive a próprio Conselho Federal de Medicina, agora recentemente, enfatizou que nós temos que acolher esse plano de parto, essa gestante que chega com plano de parto, para que a gente possa conhecer melhor e poder trazer informações e trazer a própria educação perinatal naquilo que é possível e o que não é possível. E que nós, enquanto profissionais, também temos limites. Então, é uma pactuação entre o profissional e a parturiente, nos quais são estabelecidos o que seria de comum acordo e os limites de cada um. Exatamente. E a gente precisa lembrar que pode haver mudança de rota, né? O parto, nós não temos uma certeza. A única certeza que nós temos hoje, se a gente for avaliar no contexto de uma assistência institucionalizada, inclusive trazendo essa figura para um ambiente hospitalar, é que diante de uma intercorrência, uma frequência cardiofetal não tranquilizadora, uma condição que possa colocar em risco a mãe e o bebê, a certeza que a gente tem é ofertar a cesariana numa perspectiva de maior segurança possível. Mas aquela mulher que deseja vivenciar uma experiência de parto, ela também tem que estar preparada para a mudança de rotas. Até como também aquela mulher que já chega dizendo que não quer parto normal, muitas vezes que não quer entrar em trabalho de parto, ela precisa também se preparar para vivenciar uma experiência de parto normal. Sabe por quê? Porque ela pode, de repente, passar por um trabalho de parto prematuro. Sim. E aquele bebê, a gente não vai poder fazer uma cesariana sem que haja toda uma preparação. O próprio trabalho de parto vai ajudar no processo de amadurecimento, aí de maturação pulmonar, um tempo mínimo aí de ofertar uma medicação, um corticoide, né, uma neuroproteção com sulfato. Então, ela também tem que estar preparada que a partir do momento que ela está gestando, ela não está livre de vivenciar as contrações do trabalho de parto, de vivenciar a experiência de entrar em trabalho de parto. Então, até nesse aspecto é pactuado com ela que, entre aspas, até um determinado momento, um parto pode ser uma caixinha de surpresa. E de fato E quando acontece isso, pode haver necessidade de utilizar certos artifícios médicos que garante a proteção dela e do bebê. Exatamente. Assim como a gente também fica impedido de repente, fazer o que aquela paciente deseja. Por exemplo, eu quero muito que meu filho nasça no dia do meu aniversário e eu vou estar completando quando ele tiver com 37 semanas de gestação. E aí a gente precisa esclarecer para essa mulher que a cesariana eletiva
né? Além de não ser a melhor estratégia, porque não está respeitando o tempo do bebê, caso seja utilizada, nós temos resolução do Conselho Federal de Medicina que deixa muito claro que só pode ser feita a partir de 39 semanas, justamente para evitar a quantidade absurda que a gente tem de internações de leitos de UTI de bebês que são tirados antes do tempo, né? Então, o parto ideal é que ela entre em trabalho de parto, na realidade, para ver a evolução do quadro, a necessidade ou não de intervenções. Exatamente. E eu sempre digo para as mulheres que têm a oportunidade de acompanhar nesse período de gestação, que elas pelo menos se permitam entrar em trabalho de parto. E é tão interessante, Cláudio, que se a gente for analisar o porquê de hoje o Brasil ser considerado primeiro ou segundo lugar de taxa de cesariana no mundo, a gente vai observar que muitas mulheres, a grande maioria, sequer se permitem entrar em trabalho de parto. A maioria das mulheres, 50% delas, elas só vão entrar em trabalho de parto ali pelaquela curva de Gauss depois das 40 semanas. Eu sempre digo também que essa data provável do parto de 40 é a mais improvável. Porque esse bebê ele pode nascer ali 2, 3 semanas antes, 2, 3 semanas depois. E aí, dentro das evidências e dos protocolos que a gente segue, dependendo se for uma gestação de risco habitual, a gente sabe que nós temos um limite de esperar. E aí onde a mulher se beneficia muito de intervenções, como as técnicas de indução que nós temos, né? Não farmacológicas e farmacológicas. Mas é aquela história, ela precisa estar preparada, né, para essa mudança de rota, estar informada, e o plano de parto, ele traz um pouco essa clareza do que pode acontecer e das situações que ela faz questão que não aconteça. Com a evolução do trabalho de parto, muitas questiona as possibilidades de ela ter acesso a, digamos, procedimentos não farmacológicos para aliviar o quadro evolutivo dela de dor, de ansiedade, de tensão. E quais seriam as opções que nós teríamos para isso? Então, hoje a gente tem uma gama, né, de estratégias de alívio da dor. Inclusive, Cláudio, eu até quero pedir permissão e dizer para vocês que a figura da doula, que era aquela mulher, que o conceito é a mulher que serve, desde os primórdios, aquela mulher que era escolhida ali dentro daquela comunidade, que ia dar aquele apoio psicoemocional. Hoje a gente percebe a importância que esse apoio contínuo de alguém que tem aquela empatia, que conhece a mulher, que conhece suas dores, né, que teve um momento maior, que muitas vezes na relação médico-profissional, né, médico-paciente, a gente não consegue absorver, a gente percebe que isso ter essa sensação de segurança de alguém que já vivenciou o processo, alguém que conhece um pouco a mais, então, oferta uma certa tranquilidade que é necessária para lidar e já prepara para que essa mulher saiba o que vai acontecer. Então é importante que seja uma pessoa que tenha experiência. Isso, né? na questão que não do seja cuidado. Digamos assim, uma neófita. Isso. Porque às vezes pode até atrapalhar. Exatamente. Também. Tem que ser alguém que está ali para ofertar cuidado contínuo à mulher. Por exemplo, lembrar que ela tem que se alimentar, lembrar que ela tem que se hidratar, lembrar que ela pode ofertar uma massagem ali relaxante, né? Tentar identificar algo que pode estar bloqueando, por exemplo. Às vezes aquela mulher está preocupada porque deixou o filho em casa doente. E a gente sabe que o trabalho de parto, ele precisa de uma conexão entre, né, a mente e o corpo para que as coisas funcionem, para que ela comece a produzir ocitocina, prostaglandina, os hormônios que são necessários para o processo. Tem um certo foco. Isso. E a ambiência é muito importante também, Cláudio. Então, quando a gente consegue perceber isso, ofertar um ambiente acolhedor, tranquilo, com penumbra, diminuir luz, que luz é um barulho externo, né? De repente, pessoas desconhecidas ali que vão estar entrando e saindo naquele ambiente, mas que a paciente vai estar ali muitas vezes despida. Então, essa pessoa, muitas vezes o próprio acompanhante, cada um vai ter um papel de uma certa forma importante, e vão tentar garantir esse cuidado e essa blindagem para que essa mulher que está lá na Partolândia, ela seja respeitada, acolhida e ela consiga ter essa sensação de alívio e que está protegida. Isso é muito importante para que as coisas possam fluir. Além disso, hoje nós temos a imersão, né, o banho, a água quente, o uso da temperatura local,
local, nas regiões como a região lombar, a própria região suprapúbica, né, as massagens, a utilização de bola, né, com movimentação aí de mobilidade pélvica, a própria liberdade de movimento para essa mulher que está dentro das boas práticas. Elas também, às vezes, possibilitam o alívio da dor, porque muitas vezes a gente determinava, né, você tem que ficar em posição de litotomia, deitada. E aquela era a posição que mais trazia dor para aquela mulher. Quando eu deixo ela livre, ela vai buscar uma posição mais confortável, vai utilizar um travesseiro a braço, né, um colchinho, algo que vai ali ajudar e ajustar à medida que esse bebê vai descendo dentro da pelve, ofertando movimentos que vão estar ali ajudando esse bebê a encontrar o caminho, né? Então, hoje a gente tem muitas estratégias de alívio não farmacológicas e a gente percebe, não sou eu que estou dizendo, mas as evidências científicas deixam muito claro que as mulheres que têm esse apoio contínuo, elas pedem menos analgesia, elas pedem menos cesariana. Isso são evidências, né? Vários estudos têm demonstrado. Então, além disso, a gente tem hoje, né, esse avanço de ter a garantia da lei tanto do acompanhante quanto da doula, e se aquilo for o desejo da mulher, vai estar ali incluído no plano de parto as pessoas que ela realmente quer presente naquele momento tão único e tão especial na vida dela. Então, é fundamental para isso um bom pré-natal. Isso. Um pré-natal que ela sinta acolhida. Exatamente. E, de uma certa forma, nasceu a criança, tem uns aspectos que também são preponderantes. Muito. A questão do aleitamento precoce e o contato pele a pele. Não é? Com certeza. A hora ouro, né? Sim. Que a gente tanto chama, e poder proporcionar, eu acho que é um dos momentos mais bonitos, esse encontro, né, da mãe com o bebê. E eu digo que o segundo momento mais bonito é quando o bebê já tem irmãos, o encontro dos irmãos. Sim, os irmãos. Que é um momento lindo, mágico. Eu tenho até registros, né, desses encontros. Hoje eu já tenho a oportunidade de ter 3, 4 irmãozinhos ali que eu já tive a oportunidade de acompanhar. Eles participam também? Podem participar, depender, né, do ambiente. Por isso que essa coisa do evento familiar, né, ele traz esse pertencimento, né, do momento do nascer. Eu lembro que eu só fui tomar conhecimento para assistir um parto quando eu estava como estudante. Até então não tinha ideia. Sim. E quando você não é preparado, não participa, é uma coisa assim que lhe espanta às vezes. Exato. E isso deve ter impactado muitas gerações que não teve essa familiaridade com o processo do parto. Né? Fica uma coisa assustadora, um pudor excessivo, né? Mas é um evento fisiológico, é algo natural, né? Que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa envolver a família, esse momento do encontro. E esse imprint, né? Esse contato inicial entre o bebê e a mãe. Imagine, o bebê acabou de nascer, né? Respirou pela primeira vez, né? O barulho que ele está acostumado a ouvir é o som do coração da mãe. Quando coloca no peito. É a voz da mãe, a voz do pai. É incrível que a voz do pai geralmente tem um timbre, né? mais peculiar. Grave. E a gente observa, mais grave, e a gente observa os bebês que já nascem com os olhos, né? Observando. Eu, como pediatra, tive a oportunidade de assistir milhares de partos. Sim. E uma coisa que me impressiona é no momento que a criança nasce chorando e que ela é colocada ao lado da mãe, em contato, que a mãe começa a falar, ela para de chorar. Para imediatamente. Parece um milagre. Incrível. E tirou, ela chora. Né? E aí ela a gente já fica... Porque a questão, só abrindo um parênteses, que a conversa não é sobre isso, mas eu assisti uma palestra de um professor e que ele dizia: o recém-nascido, esse ser fantástico, onde ele provava com evidências que, na verdade, a conexão entre a mãe e o feto era desde a concepção e na vida uterina, onde ela absorve as ansiedades da mãe, a reação, e ele mostrava cientificamente o quanto isso era preponderante para que formasse o vínculo afetivo. É verdade. E a gente estende isso ao pós-nascimento
com a questão da esterogestação, que é uma necessidade Sim. fisiológica deles, porque não é um cordão que vai desconectar, né? Então, eles têm essa coisa da sensação mesmo de um pertencer ao outro. A gente vê muito mulheres que, de repente, o bebê nasce, precisa ser reanimado, elas têm uma sensação, elas relatam a sensação de ninho vazio, né? Uhum. Cadê? Está faltando algo, né? Porque elas sentem aquela falta mesmo, às vezes até com o bebê no colo, quando elas têm essa sensação de que algo está faltando, porque é uma ligação muito impressionante. E poder proporcionar isso diante da questão da hora ouro, ela traz benefícios não só para o bebê, né, que vai ter uma tendência a evitar um ataque apneia transitória, ele vai estar ali mais tranquilo, né, evitando também as intervenções desnecessárias iniciais, podendo ser postergadas depois daquela primeira hora, né, ele vai estar entendendo o que está acontecendo, né, e com essa sensação de acolhimento, e a mãe, por sua vez, vai favorecer a descida do leite, porque ele já pode ser estimulado ali na amamentação com a produção de ocitocina, Que é que o vai hormônio do evitar amor. e evitar a hemorragia pós-parto, que ainda é a principal causa de morte materna no mundo e a segunda em nosso país. Então, é um cuidado que as evidências mostram que não só precisa ser ofertado, é nosso dever dentro desse plano de parto, por exemplo, quando a mulher chega e não fala nada de hora ouro, o profissional que ele está voltado para uma redução de mortalidade, para diminuição do aleitamento, para diminuição da mortalidade e morbidade neonatal com o estímulo do aleitamento materno, é nosso dever mostrar a importância dessa amamentação na primeira hora, né? Então, é por isso que eu digo que o plano de parto, ele também nos ajuda para que a gente possa ter a oportunidade de trazer outros temas que vão ofertar benefício para o binômio. E dizem que o cheiro do leite materno, ele tem o mesmo cheiro dentro do líquido amniótico da placenta. Não é à toa verdade, que a que natureza... É o colostro, né? Exato, colostro. Então, esse aspecto relacionado ao ato de ser mãe, eu acho que é uma emoção que eu acho que é do ser humano a mais importante. E lembrando que até na pré-história a gente se desenvolveu em torno da proteção à mulher grávida, que era mais vulnerável, e o fato do bebê. Então toda a sociedade se estruturou, a família se estruturou em torno de uma mulher. Verdade. Né? A deusa mulher, que de certa maneira ao longo do tempo foi de certa maneira castrada, né? Sim. E ela foi perdendo esse protagonismo. Mas a mulher, naturalmente, ela tem a capacidade, eu sempre digo assim, é a única forma da gente chegar à Terra é através de uma mulher. Como diz a música, né? Todo homem precisa de uma mãe. Exato. Então, a mãe de nós todos, né? A gente todos partiram de uma mãe, por isso que é tão importante a gente poder fazer esse resgate, poder estar tratando desse tema agora tão pertinho do Dia das Mães. Exato. E mostrar que, independente da questão de gestar, né, a mãe, aquelas que também são mães de coração, como eu, não tive a oportunidade de gestar, mas a gente gesta no coração, né? Exato. E tem essa condição de, através dos filhos, né, ter uma verdadeira mola propulsora para se reinventar, né, para buscar se informar cada vez mais, para se permitir, inclusive, dar alguns passos para trás, se for necessário, né, para o bem dos filhos. Então, eu tenho a oportunidade, meio que todos os dias, de conhecer mulheres, né, que são capazes de mudar o mundo, né, por seus filhos, de se transformar, né, de mudar de rota totalmente, se for para o bem, né, daqueles que eles trouxeram. Então, elas, no caso. E, realmente, o ato, né, de nascer, esse respeito, né, e esse acolhimento, ele é muito importante para que a gente possa ofertar, e é o começo de tudo. Né? É algo que nunca vai ser esquecido. A forma como uma mulher é tratada durante o momento do parto, ela nunca vai esquecer. Eu sempre digo que a memória está muito relacionada à emoção. Isso. Então, as coisas que a gente lembra, aquelas que mais provocaram emoções na gente, né?
E um ato desse, de um parto, de uma luz, de dar continuidade à sua existência, de permitir que, não só, digo fisicamente, mas através de suas próprias ideias, de pensamentos, de atitudes, de ações, que a gente transmite isso para os filhos. E eles assimilam. Com certeza. Não só a questão hereditária, Sim. mas também a questão comportamental, exato. É verdade. Então, você criar um ser que você transmite a ele valores, isso é de uma significância. O quanto ele é amado, exato. O quanto ele é acolhido. Hoje a gente está muito focado nessa coisa afetiva, né? Na educação afetiva, na gente poder também se permitir ouvir o outro, independente da idade, não ter aquela coisa da imposição. E isso a gente tem visto o quanto faz diferença no desenvolvimento, né, das crianças, poder permitir ouvi-los. E aí, trazendo ainda nessa questão, né, desse momento do nascimento, né, que é um evento assim, único, eu me recordo assim, de muitas situações em que as mulheres elas conseguem sobrepujar, né, tantos e tantos desafios, e quando elas reconhecem, elas mesmas, né, dizem, nossa, eu não imaginava que eu fosse conseguir. Né? Então, às vezes, a gente tem visto se surpreende o quanto com a sociedade subestima o poder do feminino, né? O poder do parir. E eu sempre tenho dito que o meu maior desejo hoje na obstetrícia, que eu tenho a oportunidade, né, de estar acompanhando essas mulheres, é que elas possam ter esse resgate e esse empoderamento e possam ter o parto que realmente elas desejam vivenciar, independente de mim, eu ou qualquer outro profissional. Porque o ato em si é como você colocou inicialmente, é dela. E quando elas têm esse poder, nossa, quanto me realizo às vezes aquela mulher que eu acompanhei o pré-natal, não pude estar no parto, e ela chega, eu consegui, eu tive, né, essa conquista, independente do profissional. Então a gente tem que ter muito cuidado para não causar uma dependência. Às vezes ofertando, fazendo com que aquela mulher absorva que a sua presença ela se torna essencial para que haja um desfecho da maneira que ela idealiza. E lembrar de preparar para a mudança de rotas. Dar autonomia a ela. Exatamente. E lembrar que muitas vezes é necessário que ela se prepare para essa mudança de rotas e que a intervenção ela pode ser muito André, infelizmente a gente está terminando esse bate-papo, poderia continuar por horas, mas eu queria que você deixasse mais do que uma mensagem sobre o parto, sobre ser mãe. Então eu queria terminar, né, essa mensagem, e gosto muito de um cantor paraibano, Adeildo Vieira, e queria terminar com um trecho de uma das suas músicas que eu mais gosto, que diz assim: amar demais até parece mal, mas nenhum outro mal me faz tão bem. Essa é a maternidade. A gente ama de um jeito que tem hora que a gente diz, eu não quero mais ver esse menino, eu quero um sossego. Mas a gente ama tanto aquela vida, a gente não vive sem eles. Né? E a maternidade é justamente isso. Por isso é necessário que essa mãe ela seja acolhida, que ela tenha rede de apoio, que ela não vista aquela capa de Mulher Maravilha, porque isso não é bom para nenhuma mulher. A mulher ela tem que ser cuidada, né? Ela tem que ser respeitada dentro das suas escolhas, tem que ter as tarefas divididas e partilhadas, porque ela só acumulou responsabilidade. Ela não tem que ser a Mulher Maravilha, ela tem que ser a mulher amada e que é referência para a sua família, e uma mãe que está feliz faz toda uma casa e um lar feliz. Parabéns. Muito obrigado, né? E só tenho a agradecer.